Existem diferentes maneiras para especificar cores em CSS. A gente até já está especificando algumas cores aí nas nossas últimas aulas, algo bem básico, né? Mas nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre cores, outras formas de especificar cores. As cores podem ser usadas em textos, que é o que a gente está mais fazendo até agora, né? A gente vai fazer especificar cores de outras formas também, em outros elementos, não só em textos. Pode também especificar cores de fundo, de bordas e várias outras coisas. Então, aqui nesse exemplo, eu criei uma página HTML muito simples com vários elementos div e eu coloquei um nome de classe CSS que eu chamei de caixa 1, caixa 2, caixa 3 até a caixa 5 e dentro de cada um tem um H1 escrito AlgaWorks, beleza? Aqui é só um exemplo mesmo, né? Não tem problema, como é um exemplo, a gente fica repetindo H1 várias vezes aqui no documento, mas é só um exemplo, tá? Um div, para você lembrar, é um container genérico, né? Então a gente vai chamar isso de caixa, um container genérico. E vamos lá, eu quero colocar cores, né? Aqui eu estou sem cores, ó, o texto e não tem nem cor de fundo, a gente vai acabar vendo também sobre cores de fundo agora. Primeiro vamos começar pela caixa 1, né? Eu quero especificar cores para essa caixa 1. Então, eu vou colocar aqui caixa 1, né, que é a classe CSS, eu crio meu seletor, começa a minha declaração, vou colocar aqui as propriedades. Tem uma propriedade para colocar cor de fundo que ela é chamada de background color, certo? Tem um hífen aqui, tá? Não esqueça. Background color. Ela é a cor de fundo. Eu vou colocar aqui azul, blue. Então, aqui a gente está usando cores pelo nome, tá? Então, o CSS especifica uma lista de cores pelo nome. Eu vou colocar background color blue e color, a cor do texto aqui, né? A cor do texto vou colocar white, branco. Esses nomes de cores são em inglês, são padronizados, tá? Você não pode colocar um nome qualquer, senão vai ficar inválido, né? Então, vou colocar aqui amarelo, né? A cor amarela, a cor da fonte. Ele ficou preto, ele não entendeu, né? Ficou preto. Então, não tem jeito, são cores especificadas, né? Que se você entrar na especificação do CSS, você vai encontrar essa lista, mas eu recomendo até que você nem use essas cores nomeadas. A gente vai ver outras formas, por isso que eu nem vou te mostrar essa lista de cores, mas eu te recomendo que use outras formas de especificar cores. Olha só, então, cor branco, fundo azul. Beleza? Isso aqui a gente já tinha visto, né? A novidade aqui, que se você ainda não conhecia, é a propriedade background color. Vamos para a caixa 2. Lembrando que a gente tem várias caixas aqui iguais, só muda o nome da classe CSS. Vamos para a caixa 2 para ver mais uma forma de fazer isso. Na caixa 2, vou colocar também background color. Mas aqui eu vou usar uma forma de definir cores usando RGB. Se você ainda não sabe o que é RGB, é a mistura de cores red, vermelho, green, verde e blue, azul. Então, o RGB é uma forma de a gente definir cores misturando essas três cores. A primeira aqui, ó, eu coloco então RGB, abre e fecha parênteses, e eu passo parâmetros, né, argumentos aqui. Eu passo três cores para o RGB. O primeiro é o red, ó, R de vermelho, G, green, verde, B, blue. Tá? A primeira coisa é o vermelho. Eu vou colocar aqui 255. Peraí, Thiago, o que é esse 255? Daqui a pouquinho eu explico. Então, ou seja, 255 é o máximo, tá? É o número máximo. Eu quero um máximo de vermelho, eu não quero nada de verde e eu não quero nada de azul. Se você mistura essas três cores com muito vermelho, nada de verde e nada de azul, qual que é a cor disso? Né? É vermelho, né? Se eu estou colocando só vermelho e nada das outras, é vermelho. Veja, cor de fundo vermelho, tá? E vou colocar aqui color, RGB. E se eu não coloco nada? 0, 0, 0. Se eu não coloco nenhuma cor, não coloco vermelho, não coloco verde e não coloco azul. Ou seja, é uma falta de cores, né? Preto. Porque se eu não coloco nada, tá no escuro, né? Tá preto. Então é assim que funciona. RGB, não especifiquei nenhuma cor, ficou preto. 000. Mas esse número aqui, então, ele vai de 0 a 255 aqui.
ele vai de 0 a 255 aqui, e ele vai de 0 a 255 aqui. Então você tem uma infinidade de possibilidades aí de mistura de cores, né? Se eu pego aqui e coloco, por exemplo, 200, olha só, ele já ficou mais amarelado, né? Então estou misturando muito vermelho com até não o máximo, mas é muito também verde. Se eu colocar o máximo de verde aqui, ele vai ficar amarelo. Olha só, bem amarelado, tá? Se eu não colocar nada aqui, colocar muito, vou colocar só um pouco por enquanto, 150. Então, a total de vermelho e bastante, assim, não no máximo também, mas bastante azul. O que vai acontecer? Ele ficou mais rosado, né? Se eu colocar o total de azul junto com o vermelho, aí ele fica ainda mais rosado, né? Então aumento mais ainda. Então é isso. Você não precisa, nossa, então vou ter que conhecer todas as cores. Eu preciso conhecer a mistura de cores? Não, não precisa. Daqui a pouquinho eu te mostro. Tem formas de você não precisar saber isso e mesmo assim definir a cor que você quiser, tá? Mas vamos para próxima maneira aqui, né, de definir cor. A caixa 3. Na verdade, antes de ir para a próxima maneira, vamos só fazer mais um exemplo aqui. Na caixa 4 que a gente vai fazer da próxima maneira. Eu vou colocar aqui background color. Para você ter um exemplo aqui, quando você baixar esse código RGB. Se eu colocar aqui 255.200.0, você sabe que vai ficar, a gente já acabou de fazer o teste na caixa 2, né? Vai ficar amarelado, né? Se eu colocar aqui color RGB, a gente viu colocando 000, tá aqui, ó, 000. Não coloco nada de cor, fica preto, né? Se eu colocar o máximo de todas, ou seja, lá no máximo mesmo em todas, ele vai ficar, olha, cor branco, tá? A cor é branco. Então, fundo amarelo, ou laranja, né, isso aqui, e a cor branca, cor do texto, tá? Então, 255, 255, 255. Então, é assim que funciona o RGB. E agora vamos ver uma outra forma de definir cores. Na caixa 4, background color, que é por hexadecimal. Bom, eu não sei se você está começando agora nessa área de desenvolvimento, se você já é um programador, se você não é um programador, não sei se você já ouviu falar o que é hexadecimal. Hexadecimal é um sistema de numeração que representa números, né? Representa números usando 16 símbolos. Não é objetivo aqui eu te explicar o que é hexadecimal, eu acho que você nem precisa conhecer tão a fundo assim, tá? É só conhecer o que é por alto mesmo, você já vai conseguir trabalhar com isso. Então, a gente está acostumado na verdade, o que a gente tem mais costume, que a gente aprende na escola, é trabalhar com o sistema decimal, né? Que é de números de 0 a 9, né? Então, esse é o sistema decimal. Mas quando a gente trabalha com computadores, tem outras representações também. Um deles é o hexadecimal, que eles têm 16 símbolos. Esses 16 símbolos vai do 0 ao 9, né? Então vai 0, 1, 2, até o 9. Não sei se eu coloquei todos os números aqui, mas não importa, é de 0 a 9, tá? E também tem o A até o F. A, B, C, D, E, F. Ou seja, são 16 símbolos. Isso aqui para representar números, tá? Então, isso é o hexadecimal. Mas como assim, Thiago? Aí eu vou te mostrar. Tem uma ferramenta aqui. Vamos acessar. O URL é essa, ó. Para você anotar aí. bit.ly dec2hex. Ou decimal para, né? To, decimal para x. É uma ferramenta para converter. É uma ferramenta online, mas alguns computadores, até o Mac, se você usar um Mac, já tem isso. Os calculadores, na verdade. Calculadores do Windows devem ter isso também. Mas aqui é mais fácil para você não ter que procurar isso. É um conversor. Você coloca aqui um número em decimal e ele converte para hexadecimal. Por exemplo, eu quero esse número aqui, ó, 255. Qual que é a representação de 255 em hexadecimal? FF. Tá vendo? 255 representado por FF. Vamos pegar um número qualquer aqui, ó, 182. É o B6. Então, se eu quiser representar o número 182 em hexadecimal, é o B6. Então, a gente pode usar essa tabelinha aqui, essa ferramenta aqui para converter, né?
de decimal para hexadecimal. Mas por que, Thiago? Por que você está me falando isso que eu tenho que converter para quê? Aí que está. A outra forma de definir cores, usando hexadecimal, funciona assim. A gente coloca o jogo da velha aqui, né? Cerquilha, ou como você prefere chamar. E agora a gente vai definir a cor também usando o RGB, mas sem usar essa função RGB aqui. A gente vai definir isso em hexadecimal. E funciona assim. Os dois primeiros caracteres definem o número da cor vermelho, red, tá? Eu vou dar um espaço aqui, mas não tem espaço, tá? Os outros dois é a cor verde, que é o green, e os outros dois é blue. Não tem esse espaço, como eu disse, então a gente vai juntar tudo aqui. E X aqui foi só um caractere que eu coloquei aqui para você entender onde a gente tem que preencher os caracteres, tá? Mas não quer dizer que vai ficar X, né? X não é um caractere válido para hexadecimal, né? É de A a F, 0 a 9, A a F. Então, vamos lá. Primeira coisa, é a mesma coisa aqui. Vamos pegar até, a gente pode até pegar aqui uma cor. Vamos pegar essa aqui, olha, 255. Vamos converter. O que é 255? FF. FF. Então a gente tem que o vermelho é 255, ou seja, no máximo de vermelho. Vamos pegar esse aqui, que é o verde. Eu vou converter aqui. C8. Então a gente tem aqui C8. Ah, uma coisa, pode ser em maiúsculo ou pode ser em minúsculo aqui, tá? Deixa eu colocar em minúsculo. Tem costume mais de colocar em minúsculo. C8. E o 0. Né? O 0 agora. 0. Né? 0 é 0. Então, vou colocar aqui 0. Mas eu vou preencher com 0. 0, 0. Porque aqui a gente coloca 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Ou seja, aqui a gente tem o 255 representado em hexadecimal. Aqui a gente tem 200 representado também em hexadecimal e o 0 representado em hexadecimal. Vamos dar uma olhada nessa caixa 4, como ficou? Veja, a cor exatamente a mesma, exatamente a mesma, a gente só usou hexadecimal dessa vez, né? Vamos inverter isso aqui, colocar agora aqui, viu o que eu fiz? Eu inverti, ó, peguei, tirei o 0 aqui, coloquei aqui, então eu estou dizendo agora que não vou ter verde, mas vou ter bastante azul. E aí o que acontece? Fica mais roxo, mais rosa escura assim, né? Esse não é um roxo, acho que é um rosa, né? Então, viu como funciona com hexadecimal? Vamos colocar aqui a cor do texto. Eu vou colocar vou colocar DD. O que é o DD? Vamos ver o que é o DD. Tem como você inverter aqui, ó. X to decimal. Aqui eu ponho o hexadecimal e ele converte para decimal. 221. Então o DD é o 221. Então é bastante vermelho, não é o máximo, mas é bastante vermelho. Aqui eu coloco FF, ou seja, o máximo de verde. E nada de azul. Então, ou seja, tem bastante vermelho, o máximo de verde, nada de azul. Então, a gente está misturando muito verde com bastante vermelho. Muito verde com bastante vermelho. Ele deu, é a cor do texto, né? Ele deu um verde limão aqui, né? Com esse hexadecimal, certo? Vamos pegar agora aqui caixa 5. Talvez você esteja se perguntando, Thiago, mas eu vou ter que ficar testando isso até eu achar a cor? Calma, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Não precisa ficar... acontece às vezes de você decorar algumas cores, tá? Decorar algo. Por acaso, você não vai pegar uma listinha e ficar decorando, mas por acaso você acaba decorando alguns que você mais usa, mas não precisa ficar preocupado, não. Tem formas de você depois facilitar isso aí. Vou pegar aqui background color DDFF00. O que é isso aqui? O que é essa cor aqui? É o verde aí, lima, né? Verde limão, não sei como se diria essa cor. É isso aqui que a gente colocou aqui em cima, né? Beleza. Mas veja, existe uma forma com CSS a gente abreviar isso aqui. Como aqui se repete, a gente pode abreviar. Eu tiro um D, tiro um F,
tiro um zero. Posso colocar com 3 caracteres só. Isso não é muito importante, né? Mas só para você saber, você vai ver códigos aí que está usando só 3, você pode pensar, mas como? O Thiago falou que era 6. Tá, se tiver 3 é porque está abreviando, tá? Então, a cor, olha, veja, eu carreguei, não muda, é a mesma. Vamos pegar aqui também o color. Eu quero uma cor, eu quero a cor preta. Vamos pensar, a cor preta é a falta de cor, né? Certo? A gente viu que a cor preta é a falta de cor. Nesse caso aqui é a cor preta, ó. Estou selecionando aqui, ó. Isso é a cor preta. Ou seja, a falta é a falta de vermelho, a falta de verde, a falta de azul dá a cor preta. Então vamos lá, falta de vermelho. O que que é no hexadecimal? É zero. Não tem vermelho, não tem verde, não tem azul. Então 6 números zeros é a cor preta. Na verdade a gente não vê a diferença porque já estava preta, é o padrão do navegador, né? Se eu colocar FF, 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 é 255, 255, 255. É branco, né? Mas vamos voltar para o preto. Eu posso abreviar isso aqui? Posso. Abrevio, tirando 3 zeros. Dá na mesma. É o preto ainda. Tá? Entendeu isso aí? Então a gente pode abreviar e ou não, né? Às vezes umas cores mais específicas. Aí você está se perguntando, mas tem uma forma mais fácil de eu descobrir as cores sem ter que ficar testando assim? Uma forma é se você tiver se você tiver alguma ferramenta aí de edição de imagens, com certeza ela vai ter lá uma paleta de cores, onde você clica, vai selecionando a cor que você quer e com certeza, por exemplo, Photoshop tem isso. Você vai ter algum lugar lá que ele vai te mostrar qual que é a cor em RGB, qual que é a cor em hexadecimal e outras formas também. Então é muito fácil. Você vai lá, escolhe a cor que você quer, copia e cola aqui. É uma forma. Mas se você não tem essas ferramentas, se você não conhece nada disso de ferramentas de edição de imagens, não tem problema também. Aqui eu vou te passar uma URL, bit.ly barra as tracinho cores, tá? bit.ly barra as traço cores. Acessa isso aqui, você vai para uma ferramenta aqui de cores. Esse, por acaso, algum dia isso aqui sai do ar, não se preocupa não, tem um monte na internet. Se você entrar no Google, inclusive, cores, web, cores, hexadecimal, você vai achar um monte, você vai achar um monte de ferramentas. Essa aqui é só uma, não estou nem dizendo que é a melhor, é só uma ferramenta qualquer que tem aqui uma forma de você escolher cores. Por exemplo, eu quero um vermelho, então vem aqui no vermelho, aí eu posso ir clareando ele aqui, ó, clareando ele, posso ir escurecendo, tá vendo? Vou pegar um verde aqui, quero clarear um pouco o verde, mais um pouquinho, tá bom, quero esse verde. Aí tem aqui o hexadecimal dele, ó. Eu vou colocar aqui, vou colocar nesse último aqui só para testar. Tem o hexadecimal desse verde aqui. Tá vendo? Então, é uma forma de você usar uma ferramenta para não ter que ficar testando, né, com hexadecimal. Você vai direto ao ponto e já escolhe a cor que você quer, tá? Então tem formas muito fáceis aí, tem ferramentas para isso. Certo? Bom, espero que você tenha entendido aí como trabalhar com cores. Existem outras formas também que a gente não vai abordar nesse workshop, mas essas aqui, principalmente essa hexadecimal aqui, é a mais usada hoje em dia, tá? Então, essa aula fica por aqui. Te vejo na próxima aula.